Olá, tudo bem? Graça e paz. É com muita alegria que nós iniciamos uma série de videoaulas de maneira compacta, resumida, mas porém queremos que seja profundo sobre os fundamentos nazarenos. Nós queremos aqui que você possa conhecer um pouco mais da Igreja do Nazareno. Você que já é membro vai poder relembrar algumas coisas que eu creio que você já viu, ouviu e vai também poder estar tendo mais informações que talvez passou despercebido e colaborar também com aquilo que você quer transmitir para a sua igreja local, para a sua família, enfim. E para aqueles novos que estão chegando agora, uma oportunidade muito bacana de você conhecer um pouco mais sobre essa igreja histórica, mais que centenária e gigante que é a Igreja do Nazareno. Seja bem-vindo aos Fundamentos Nazarenos, conhecendo a Igreja do Nazareno. Como eu disse, lógico, nós vamos falar sobre a Igreja do Nazareno. A ideia é demonstrar um pouco sobre a nossa história, a nossa doutrina, aquilo que nós acreditamos, o porquê que acreditamos e, claro, fazer você entender um pouco mais sobre a denominação. Começando, claro, nossa primeira aula, nós vamos falar sobre herança wesleyana de santidade. Então, nós temos aí como base da nossa doutrina, da nossa teologia, santidade ao Senhor. Nosso primeiro logo, nossa raiz, nossa história se remete a santidade ao Senhor. É muito comum ver em nossos tempos frases, pinturas, nas placas, na entrada, no hall, no altar, nas plataformas, a frase santidade ao Senhor. Nós enfatizamos isso muito na nossa denominação, porque nós acreditamos que a base para nós conseguirmos realmente ter uma vida que agrade ao Senhor é através da santidade, santidade ao Senhor. A Igreja Nazarena ela tem se confessado um ramo de una, santa, universal e apostólica Igreja de Cristo, abraçando como sua a história do povo de Deus, registrada do Antigo e Novo Testamento, e do povo de Deus através dos tempos em qualquer expressão da Igreja de Cristo que elas possam ser encontradas. Significa o quê? Que nós somos uma igreja, que nós acreditamos que nós somos pertencentes ao povo de Deus e fazemos parte da história, tanto do Velho Testamento como do Novo Testamento e de todos os tempos onde houve e vai haver a igreja. Nós fazemos parte da Igreja de Deus. Nós somos uma igreja santa, universal e apostólica. A Igreja Nazareno aceita os credos ecumênicos dos 5 primeiros séculos. Ela identifica-se como uma igreja histórica na pregação da palavra, incutindo disciplinas de um viver e serviços semelhantes ao de Cristo. O que isso quer dizer? A nossa modo de viver, o nosso modo de ensinar, o nosso exemplo maior de ser seguido é do nosso mestre, do nosso Salvador, Jesus Cristo. Então a Igreja de Nazareno ela se baseia que o comportamento do ser humano, do cidadão, da pessoa, ela tem que ser semelhante ao comportamento de Cristo, semelhante àquilo que Jesus Cristo nos ensinou como modelo. Ou seja, nós buscamos um modelo maior, o primaz, que é o do nosso Senhor Jesus Cristo. Ela se une aos santos, atendendo ao chamado bíblico para uma vida santa e dedicação completa a Deus, no qual proclama através da teologia da inteira santificação. A inteira santificação ela foi sistematizada pelo grande homem de Deus, o teólogo, pastor John Wesley, que revolucionou a igreja da Inglaterra, o povo cristão. Nós vamos falar já um pouquinho sobre ele. Ele nasceu em 1703, viveu até 1791, considerado o fundador do metodismo. A nossa herança cristã foi herdada através da reforma inglesa do século XVI e o reavivamento wesleyano no século XVIII. Através da pregação de John e Charles Wesley, os dois irmãos, pessoas em toda a Inglaterra, Escócia, Irlanda e País de Gales abandonaram o pecado e foram capacitados para o serviço de Deus. John Wesley, filho de um pastor, de um sacerdote anglicano, ele também se tornou e estudou para realmente exercer essa função de sacerdote. Ele prega então durante muitos anos na Inglaterra, um cara muito sábio, com uma formação gigantesca, e esse homem de Deus, ele então começa a propagar o evangelho na sua igreja, mas ainda assim não tinha muitos frutos. Certa vez John Wesley vem uma missão para os Estados Unidos e volta meio frustrado porque não saiu como ele achava que deveria sair essa missão de pregar o evangelho em outro país, em outro continente.
Na volta para a Inglaterra, ele conhece o grupo dos Morávios, o qual ali ele tem uma experiência extraordinária, que é chamado de o Dia do Coração Aquecido, o dia que John Wesley foi batizado pelo Espírito Santo, e então aí a vida dele muda. O batismo com o Espírito Santo, como nós chamamos na teologia de inteira santificação, são sinônimos. Perfeito amor, batismo com o Espírito Santo, inteira santificação é a mesma coisa. O que nós queremos enfatizar aqui é que através dessa experiência de John Wesley, ele sistematiza então duas obras da graça. A primeira obra da graça é quando a pessoa se converte. Nós acreditamos aí nessa teologia, né, armínio wesleyana, onde a pessoa tem o livre-arbítrio para aceitar o sim ou não, né? Ela tem a oportunidade de resistir à graça, porém nós acreditamos que existe uma graça preveniente, que é o convencimento do Espírito Santo, a preparação para que a pessoa possa se arrepender, sendo convencida pelo Espírito Santo dos seus pecados, então aceitar o Senhor Jesus como único e suficiente Salvador, e aí se arrepender dos seus pecados, se tornando salvo, e aí começa um processo de santificação, que com o tempo a pessoa vai se consagrar, ou seja, vai buscar mais em Deus, vai dedicar a sua vida mais em Deus em consagração, e então vai receber a segunda obra da graça, que é a inteira santificação, ou, como nós aqui latinos mais falamos, o batismo com o Espírito Santo. Esse reavivamento caracterizou-se pela pregação feita por leigos, testemunhos, disciplinas, ciclos e discípulos dedicados, conhecido por sociedades ou clubes, classes e bandas. John Wesley foi o fundador do Clube dos Santos, lá na universidade onde ele estudava. Ele conseguiu aí fazer um grupo, o qual chamava de Clube dos Santos, onde estudavam a palavra de Deus. Esses grupos foram ficando grandes, muitas pessoas, foram divididos por sociedades, depois em grupos um pouco menores chamados de classes, e daí grupos menores ainda chamados de bandos ou bandas, que nós conhecemos hoje como células. Então esse método de célula, de grupo de amor e cuidado, GAC, pequenos grupos, GPs, enfim, é mais popularmente conhecido como células aqui no Brasil, não é ideia nova, não é uma teologia nova, não é um sistema novo que acabou acontecendo recentemente, não, já foi feito lá atrás por John Wesley. E através desses ensinamentos ele pregava sobre a inteira santificação. John Wesley ele sai então caminhando, tem uma frase muito legal porque ele começa a denunciar o pecado, a falar que as pessoas tinham que abandonar o pecado e viver uma vida santa, se consagrando para poderem ser cheios de Deus, cheios do Espírito Santo, para receber a inteira santificação, para poder ser capacitado por Deus para vencer o pecado. Houve um grande revivamento na Inglaterra, país de Gales, Irlanda, ali, enfim, no Reino Unido total, onde as pessoas abandonavam a prática do pecado. Bares fechavam, prostíbulos fechavam, porque as pessoas estavam se convertendo, se arrependendo dos seus pecados e recebendo ali, então, a inteira santificação e sendo capacitados a vencer o pecado e a servir ao Senhor. Entre as contribuições distintas de John Wesley, inclui-se uma ênfase à inteira santificação, como a provisão graciosa de Deus para a vida cristã. Ou seja, John Wesley enfatiza que a pessoa, para poder servir ao Senhor e vencer o pecado, ela precisa ter, né, a inteira santificação. É a inteira santificação, ou o batismo com o Espírito Santo, que vai capacitar a pessoa a vencer o pecado e lhe dar capacidade para o serviço, para ser um grande obreiro, um grande homem e mulher de Deus. Isso nós só conseguiremos vencer o pecado e ter essa capacitação através da segunda obra da graça, a inteira santificação, ou o batismo com o Espírito Santo. A santidade cristã ela foi enfatizada por metodistas wesleyanos, metodistas livres, o Exército da Salvação, certos menonitas e quakers. Evangelistas levaram esse movimento para a Alemanha, Reino Unido, Escandinávia, Índia e Austrália. Novas igrejas de santidade surgiram, incluindo a Igreja de Deus, Igreja de Santidade, missões urbanas e associações missionárias cresceram a partir deste empenho. Então, não foi só a igreja metodista, né, que muito enfatiza isso por causa de John Wesley, mas a metodista wesleyana, a metodista livre, o Exército da Salvação, que é tão conhecido, né, no mundo inteiro pelas suas lindas obras sociais, algumas menonitas, alguns quakers, a Igreja de Deus também, que é muito forte aqui no Brasil. Então, essas igrejas elas foram como grupos conhecidos como igrejas de santidade, que pregam a inteira santificação. A Igreja do Nazareno nasceu no impulso de unir muitas dessas organizações em uma igreja de santidade. Phineas Brise e Joseph Whitney, com cerca de outras 100 pessoas, organizaram a Igreja do Nazareno em Los Angeles em 1895.
Eles defendiam que os cristãos, santificados pela fé, deviam seguir o exemplo de Cristo e pregar o evangelho aos menos favorecidos. Eles acreditavam que o seu tempo e dinheiro deveriam ser dados a ministérios que refletissem Cristo para a salvação de alma e socorro aos necessitados. Muito interessante que a Igreja Nazarena nasce da união de grupos de santidades. A maioria, ou várias denominações, elas nascem de divisões ou rachas, ou a partilha de outras igrejas, de outras denominações, que acabam gerando as divisões, como nós conhecemos no meio evangélico falado. E aí nasce, então, uma nova denominação, um novo ministério. A Igreja Nazarena não nasceu dessa maneira. A Igreja Nazarena foi ao contrário do sistema aí que ronda, e foi da união de grupos de santidade que formaram a nossa igreja. A Igreja Nazarena, ela faz parte, então, da união de um grupo de pessoas que queriam congregar em igrejas de santidade, que pregavam santidade ao Senhor. E os primeiros fundadores, ali comandados por Phineas Breese e Whitney, eles tinham uma forte ênfase na pregação aos pobres, aos necessitados, às minorias. Então a Igreja Nazarena, ela não nasceu para arrecadar, para tirar dinheiro, para crescer e ter status, não. Ela nasceu para servir a Deus, pregar a santidade, para vencer o pecado, para não viver uma vida pecaminosa, e sim uma vida conforme o padrão de Deus, ser separado do mundo, para viver uma vida em santidade com Deus e para ajudar os necessitados, aqueles que precisam de ajuda, as minorias, os pobres. Então a Igreja Nazarena, ela nasce com essa ênfase: santidade ao Senhor e pregação aos necessitados. Em outubro de 1907, a Associação das Igrejas Pentecostais da América e a Igreja do Nazareno reuniram-se em Chicago, Illinois, para montar um governo de igreja que equilibrava a superintendência com os direitos congregacionais. A Igreja do Nazareno, ela tem a forma de governo representativa, e isso é muito interessante, porque é onde acontece, existe a direção da igreja, onde tem os ministros ordenados, licenciados e superintendentes, o que podemos chamar de clero, né, onde as pessoas ali são preparadas e formadas para exercer essa função no chamado pastoral e comandar a igreja. Junto com esses pastores ordenados, licenciados e superintendentes, existe a junta, que é o conselho, a diretoria, que é votado através dos membros. O que isso significa? Os membros votam nos membros, escolhem alguns membros ali que são indicados para que eles possam representar eles, os membros, junto aos pastores, no ato de governar e dirigir a nossa denominação, a Igreja do Nazareno. Então o governo é representativo. O povo, os membros, ele tem aí a voz de escolher os seus representantes para governar aí junto com os pastores. A primeira Assembleia Geral adotou o nome resultante de ambas organizações, Igreja Pentecostal do Nazareno. Então existia a Associação de Igrejas Pentecostais da América e a Igreja do Nazareno, que uniu e formou então a Igreja Pentecostal do Nazareno. Breese e Reynolds foram os dois primeiros superintendentes gerais. Várias igrejas dos Estados Unidos e do mundo todo, como México, Índia, Guatemala, entre outros, se uniram à Igreja Pentecostal do Nazareno. Mais uma vez, uma prova que a nossa igreja, ela não veio de desunião ou de divisão, veio da união de vários grupos de santidade que vieram agora somar mais pessoas, mais membros, mais países, mais cidades, mais locais para aí o avanço e o crescimento da Igreja do Nazareno. A Quinta Assembleia Geral, em 1919, mudou o nome oficial da denominação para a Igreja do Nazareno, nome que pendura até hoje. A palavra pentecostal já não era um sinônimo da doutrina de santidade, como tinha sido no final do século XIX, quando os fundadores, inicialmente adotaram o nome da igreja, ou seja, quando teve o nome Igreja Pentecostal do Nazareno, o termo pentecostal naquela época, naquele período que eles estavam vivendo, se remetia a uma vida de santidade. Nos Estados Unidos estava meio confuso esse nome pentecostal, o qual havia muita meninice, muito misticismo até, e que não era uma coisa legal para esse grupo de santidade que pregava santidade ao Senhor. Então, na Assembleia, em 1919, foi tirado o termo pentecostal. Mas cabe aí enfatizar que a Igreja do Nazareno é uma igreja pentecostal. Por que é uma igreja pentecostal? Porque acredita nos dons e no mover do Espírito Santo nas pessoas e na igreja. É claro, nós pregamos inteira santificação, que é o batismo com o Espírito Santo. Então nós somos uma igreja pentecostal, porque nós acreditamos na ação, nos dons, no ministério do Espírito Santo na igreja. Então, embora tiramos o nome, continuamos uma igreja pentecostal.
A jovem denominação manteve-se fiel à sua missão original de pregar o evangelho da salvação completa. Desde o início, a Igreja Nazarena ela tem como função pregar a salvação, o arrependimento dos pecados, que as pessoas possam viver uma vida de santidade, agradar ao Senhor. Santidade ao Senhor. Sede santos, porque eu sou santo, assim diz o Senhor. Sem santidade ninguém verá o Senhor. São alguns dos textos que nós encontramos nas Escrituras Sagradas para nos enfatizarmos, para que nós possamos basear a nossa doutrina de santidade, que é uma herança de John Wesley, é uma herança wesleyana, e que nós acreditamos que a Bíblia assim afirma isso. Mais do que John Wesley, as Escrituras Sagradas declaram isso. Sede santos, porque eu sou santo. Então nós somos um povo de santidade. Muito obrigado por você assistir aqui conosco, compartilhe esse vídeo, compartilhe essa aula, e que no próximo, na aula segunda, você possa estar aí também junto conosco, compartilhando um pouco mais do conhecimento sobre os fundamentos nazarenos. Vamos nos aprofundar e conhecer a Igreja do Nazareno. Deus abençoe vocês, um grande abraço.